Sejam todos bem-vindos ao curso de português. O curso está dividido em 10 aulas e terá 4 professores. Esses professores são Victor Hugo Alves Santos, Mariana Siqueira Rodrigues, Lucas Felipe Jardim de Carvalho e eu, Enivander Francisco Nascimento, que é o professor que está falando no momento. Muito bem, esses são os 4 professores que irão auxiliá-los no curso de produção textual e importância da leitura. Essa atividade diagnóstica serve para sabermos como os alunos estão em questão de produção textual, de como está a leitura deles, interpretação de texto e tudo que envolve a parte de produção textual, tipos textuais e leituras em geral. Com isso, saberemos como podemos ajudá-los, onde eles têm mais dificuldades, né? O que podemos focar nas atividades, tudo isso para poder auxiliá-los da melhor forma possível, tirando todas as dúvidas. Os 4 professores estarão aqui para ajudar os alunos, tirar todas as dúvidas, explicar sobre as 10 matérias e fazer com que esses alunos evoluam na parte do português. O curso está dividido em 10 aulas. Quais são essas aulas? Aula 1, a apresentação do curso e a avaliação diagnóstica. Aula 2, noções de textos. Aula 3, tipos textuais e gêneros discursivos. Aula 4, descrição, narração e argumentação. Aula 5, gêneros publicitários, panfletos, publicidades e gêneros da internet. Aula 6, produção de um gênero trabalhado em aula. Aula 7, teremos a revisão. Na aula 8, faremos a avaliação final. A aula 9 será a aula da vista, da avaliação final. E a última aula iremos fazer o encerramento do curso. Sejam todos bem-vindos ao curso de português, ou como nós professores definimos, ao curso contextualizando. Primeira folha da atividade diagnóstica. A cidade dos antigos imperadores. Então vamos lá. Você vai ler este texto e vai responder sobre a compreensão desse texto. Então vamos lá. O menino Bastian perdeu-se em fantasia. Um mundo cheio de mistérios. No episódio que vamos ler, o garoto encontra-se com o macaco Argax, vigia de uma das estranhas cidades de fantasia. A cidade dos antigos imperadores. Michael End. Havia ali um grande grupo de pessoas, homens e mulheres, novos e velhos, todos vestidos das maneiras mais estranhas, mas sem falar. No chão havia um montão de grandes dados, que tinham letras nas 6 faces. Aquelas pessoas jogavam continuamente os dados e depois observavam-nos fixamente durante muito tempo. Que estão fazendo? Murmurou Bastian. Que jogo é aquele? Como se chama? É o jogo do acaso, respondeu Argax. Acenou aos jogadores e gritou: Muito bem, meus filhos, continuem, não desistam. Depois voltou-se outra vez para Bastian e murmurou-lhe ao ouvido: Já não são capazes de contar histórias, esqueceram a fala. Por isso inventei esse jogo para eles, para passar o tempo. Como você vê, e é muito simples, pensando bem, temos que concordar que, no fundo, todas as histórias do mundo se compõem apenas de 26 letras. As letras são sempre as mesmas, só a sua combinação varia. Com as letras formam-se palavras, com as palavras, frases, com as frases, capítulos e, com os capítulos, histórias. Olha o que aquilo deu. Bastian leu. Aí você vai ler várias letras aqui, né? Começando pelo H, G, I e terminando com G, H, L, né? Você vai ler todos. Sim, gargalhou Argax. É quase sempre assim. Mas quando se joga este jogo sem parar, durante muito tempo, durante anos, algumas vezes
formam-se palavras, por acaso. Podem não ser muito significativas, mas são palavras. Por exemplo, espinafre amarelo, ou salsicha escova, ou pinta pescoço. Porém, se você continua a jogar este jogo durante centenas, milhares ou centenas de milhares de anos, é provável que alguma vez, por acaso, se obtenha um poema. E se jogar eternamente, terão de surgir todas as poesias e todas as histórias do mundo, e também todas as histórias das histórias, e até mesmo esta história em que estamos os dois conversando. É lógico, não acha? É horrível, disse Bastian. Ora, opinou Argax. Isso depende do ponto de vista. Os que estão aqui, digamos, dedicam-se ao jogo apaixonadamente. E, além disso, que outra coisa poderíamos fazer com eles em fantasia? Em silêncio, Bastian olhou durante muito tempo para os jogadores. Então esse texto foi retirado da História Sem Fim, né? E é de 1990. Terminou de ler o texto, você irá para número 1, vocabulário. Murmurar, dizer em voz baixa, segredar. Acaso, acontecimento, imprevisto, casualidade. Acenar, fazer gestos com a cabeça, olhos ou mãos, para chamar a atenção de alguém. Obter, conseguir. Então, você tem ali o vocabulário do texto, a explicação na segunda folha, e depois você vai responder algumas perguntas sobre a compreensão do texto. Por exemplo, número 1. Narrador é quem conta a história, participando ou não dela. Então você tem aqui as opções A, B e C. Então A, no texto lido, o narrador participa da história? Aí você vai para o B. O texto apresenta falas do narrador e diálogos entre duas personagens. Identifique um parágrafo em que apareça apenas a fala do narrador. E no C, você tem, na parte dialogada, quem conversa com quem? Então você vai ter que responder A, B e C sobre o texto. Continuando, nós temos a número 2. As personagens que Bastian viu participavam do jogo do acaso. A. Que objetos eram utilizados nesse jogo? Então você vai ter que responder. B. Como era jogado esse jogo? Tudo está no texto. C. Que meta se procurava atingir no jogo? E D. Porque o jogo tem este nome, jogo do acaso. Muito bem, continuando na atividade diagnóstica, vamos para 3. Olha o que aquilo deu. Assinale. A. Bastian viu uma frase com sentido completo, um poema ou um amontoado de letras sem sentido. Então você vai assinalar aqui o que Bastian viu. Continuando, na B, de acordo com Argax, esse era o resultado mais comum do jogo. Retire do texto o trecho que justifica essa afirmativa. Então você tem que justificar essa afirmativa que ele já deu no enunciado da B. Muito bem, vamos para a 4. Coloque em ordem, do menor para o maior. Então você tem aqui história, letra, frase, palavra, capítulo. Então você vai colocar em ordem do menor para o maior. Número 5. Segundo Argax, quanto tempo seria necessário para? Aí ele tem aqui 3 opções. A opção A, a opção B e a opção C. Então a opção A, formar palavras. A opção B, formar um poema. E a opção C, conseguir formar todas as poesias e todas as histórias do mundo. Continuando, nós temos aqui a questão 6. Nós caçamos palavras na última linha do jogo visto por Bastian. A linha é esta. Então você tem aqui as letras L, K, J, U, O, N, G, R, E, F, G, H, L. Muito bem. Aí ele continua escrevendo aqui. Veja algumas palavras que encontramos, já colocadas em ordem alfabética. Então ele fez aqui as palavras encontradas em ordem alfabética. Então tem fole,
gelo, gole, grego, hoje, junho, longe, negro e rego. Agora é a sua vez de caçar palavras, utilizando as letras da primeira linha vista por Bastian. Tá lá no texto. Não esquece que é tudo sobre o texto. Forme palavras com sentido completo. Muito bem, continuando aqui, ele dá as regras. Como é que você tem que fazer? Então você tem A e B aqui como regras. Então A, cada letra só pode ser usada uma vez em cada palavra. B, não valem verbos, nomes próprios e palavras acentuadas. Tome muito cuidado com essa B, tá? Então não vale nada disso, nem verbo, nem nome próprio, nem palavra acentuada. Depois de encontrar as palavras, coloque-as em ordem alfabética. Aí está a primeira linha vista pelo menino, mãos à obra. Então tem aqui a primeira linha vista por ele, ele dá o exemplo. Então tem aqui H, G, I, K, L, O, P, F, M, W, E, Y, V, X e Q. Agora a tarefa 7. Leia o que Argax afirmou. No fundo, todas as histórias do mundo se compõem apenas de 26 letras. O que ele quis dizer com isso? Então você vai ter que responder o que ele quis dizer com que as histórias do mundo se compõem apenas de 26 letras. Vamos agora para a questão 8. A diferença mais importante entre o homem e os animais irracionais é a capacidade humana de se comunicar através da linguagem. Você concorda? Por quê? Então você vai falar se você concorda, sim ou não, e vai ter que falar o motivo, o porquê. Não pode só responder sim ou não, tem que ter um motivo, o porquê. 9. É horrível, disse Bastian. Ora, opinou Argax. Isso depende do ponto de vista. Os que estão aqui, digamos, dedicam-se ao jogo apaixonadamente. E, além disso, que outra coisa poderíamos fazer com eles em fantasia? Muito bem, a gente leu um pedaço do texto aqui e colocou a pergunta. Então, A. Com quem você concorda? Com Bastian ou com Argax? Justifique sua opinião. Não esquece de justificar. Não pode só dar o nome de quem você concorda. Tem que justificar. B. Que outras coisas você acha que poderia fazer se estivesse na terra da fantasia? Então você vai dar a sua opinião aqui do que você poderia fazer se estivesse na terra da fantasia. Continuando, a 3 é uma leitura complementar. Então aqui um texto da Ruth Rocha e Otávio Roth. Algumas de nossas letras são muito semelhantes às letras fenícias, que lhes deram origem. Só que várias delas surgiram em posições diferentes das que tem hoje, parecendo para nós muito estranhas. O A, por exemplo, nasceu literalmente de cabeça para baixo. Isso porque o A foi inspirado na cabeça de um boi. Os fenícios chamavam os bois de Aleph. E este seria o nome do A em fenício. O B e o E também nasceram olhando para o lado oposto ao que olham hoje. Isso aconteceu porque houve uma época em que os gregos escreviam como fazem os arados, uma linha da esquerda para a direita, a outra linha da direita para a esquerda. Muitas letras fenícias, por isso, inverteram sua posição quando passaram para o grego. Então, é um trecho retirado do livro de letras de São Paulo, Melhoramentos, de 1992. Então, esta é a atividade diagnóstica. Qualquer dúvida pode perguntar aos professores. Vocês terão 30 minutos para fazer essa atividade. Sejam todos bem-vindos ao curso de português. E até a próxima aula.